Então, hoje nós temos mais uma edição especial do Brasil. Hoje quem está conosco é a doutora Luciana Teixeira, que é infectologista, vai nos trazer o que ela tem de importante ali, e acredito que o tema ele é muito bem-vindo sempre, mas agora nunca se falou tanto em infectologista, nunca se falou tanto em cuidados, né, que a gente precisa ter, como de 1 ano e meio para cá, né? Eu costumo dizer que se esses cuidados fossem permanentes, muitas doenças seriam evitadas com certeza. Essa é a minha concepção, porque a gente percebe o quanto essa questão de cuidados com a saúde, com essas questões com essa preocupação que veio com a Covid, enfim, né? Quantas doenças, com certeza, foram evitadas, né? Então, nós temos, assim, uma questão que deveria ser de praxe seguida sempre, mas que não é, né? Que não era, e que agora espera-se que, ao menos, esses cuidados ao menos que 50% deles sejam mantidos depois que a gente diz que agora acabou, né? Vamos adiante, né? Então, vamos ver o que a Luciana tem para nos dizer. E eu peço para o Daniel, que hoje o programa foi mais uma semana que foi elaborado, foi conseguido palestrante pelo Daniel, que ele é coordenador de Estado. Então, ele está nos ajudando, né? E o Daniel trouxe a Luciana, a doutora Luciana, aí para nós. Então, gentilmente, Daniel, que é de Minas Gerais, né, Daniel? Se eu não me engano, você é de Minas Gerais? Sim, Uberaba. Luciana e eu. Somos os dois? vinculados à Ok. mesma instituição. Tá, então, né, o Daniel de Minas Gerais organizou mais essa webinar dessa semana, que nós estamos com alguns problemas em questão do internacional, e a gente está seguindo com o plano B aqui no Brasil. Então, Daniel, por gentileza, você pode apresentar a sua convidada? Certamente. Bom dia. Luciana, desde já, muito obrigado. Uma satisfação para nós. Podemos contar com a sua participação, bastante intensa, inclusive, não é? Em função da sobrecarga de atividades, realmente, enquanto professora, não é? Docente na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, também equipe do Hospital de Clínicas, e muito gentilmente e de maneira pronta atendeu ao nosso pedido para participação neste programa. Então, uma satisfação realmente poder contar com a sua participação aqui. Vou apresentá-la brevemente. Aqui a professora Luciana de Almeida Silva Teixeira é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia e especialista em infectologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP. Mestra e doutora em Medicina Tropical e Infectologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E especialista em Educação para Profissões de Saúde pelo Instituto Regional Faimer Brasil. Atualmente, Luciana é professora associada do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e atuante nos programas de pós-graduação em Medicina Tropical e Infectologia e Educação. Também é coordenadora do Grupo de Pesquisa Educação para as Profissões de Saúde e coordena o Núcleo de Desenvolvimento Docente para o Ensino do Instituto de Ciências da Saúde da UFTM. Também atuou em diferentes cargos de gestão aqui na universidade, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, como coordenadora do Departamento de Clínica Médica, chefe do setor de ensino da Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínicas, coordenadora do curso de Medicina, pró-reitora de Extensão Universitária e diretora substituta do Instituto de Ciências da Saúde. Luciana tem experiência na área de medicina, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias e educação para as profissões da saúde, atuando principalmente nos temas diagnóstico de endemias, leishmaniose visceral, dengue, tuberculose e educação médica. Luciana, muito obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Só para deixá-los mais tranquilos,
o Sim, né, o Mr. Sim acabou de avisar que ele não vai conseguir entrar. Tá? Ele realmente está com problemas de saúde, então vamos seguir com português mesmo. Bom dia, muito obrigada pela apresentação, pelo convite. É muito um prazer estar aqui conversando e conhecendo esse grupo, essa iniciativa. Daniel fez a apresentação do currículo Lattes, né? A gente põe muita coisa, né? O que eu acho que é mais importante para esse momento que a gente está conversando é a interface entre a saúde e a educação. Isso é uma coisa que permeia o meu entendimento de formação profissional. A partir da formação como médica, eu optei por seguir a carreira acadêmica, e na carreira acadêmica eu percebi que a minha formação para a área da educação era muito deficiente. Isso fez com que eu procurasse me qualificar na área da educação e resultou nesse movimento que agora caracteriza uma série de ações que eu trabalho. A educação para as profissões da saúde como uma linha de pesquisa, como um grupo de desenvolvimento docente institucional para os profissionais de saúde, porque realmente a nossa formação ela é voltada muito para a nossa prática e pouco para a área educativa. E aí, a hora que a gente vai entrando nesse mundo, a gente vê que saúde e educação são indissociáveis. A gente tem que andar de mão dada. Se a gente não falar do processo educacional, ou pensar no processo educacional, especialmente quando nós estamos falando de doenças endêmicas e de doenças infecciosas, a gente não consegue progredir de forma sustentável. Eu tenho uma série de experiências que poderia compartilhar, mas entendo que o tempo aqui é um recorte, né? E aí eu queria compartilhar com vocês uma parte dessa experiência voltada para o cuidado de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Eu não vou falar de pandemia, não vou falar de doença endêmica tropical, porque realmente são especificidades muito grandes. E eu fiz esse recorte porque nós trabalhamos no Hospital de Clínicas aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele é um hospital terciário, tem 302 leitos ativos, tem mais de 170 consultórios em ambulatório e atende uma população de mais ou menos de 27 municípios da região e atende uma população de mais ou menos 1 milhão de habitantes. Então, é nesse cenário que a gente trabalha como equipe de doenças infecciosas e parasitárias. E aí, na interface com a construção de ações educativas do contexto de pessoas vivendo com HIV/AIDS, nós temos um público atendido aqui no hospital de mais ou menos 1.300 pessoas vivendo com HIV/AIDS. E nós temos, então, uma interação com profissionais de diversas áreas. Nós temos a equipe médica, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista. Tudo isso faz parte, compõe o nosso time, todos esses profissionais compõem o nosso time para que a gente pense em ações que façam sentido nos cenários de prática. Nesse sentido, nesse ano, nós criamos um grupo de trabalho chamado Aderir. O que faz grande diferença no paciente com o HIV? Ele tratar, porque o tratamento, ele, além de cuidar do indivíduo como indivíduo, ele reduz drasticamente a transmissão. O indivíduo com carga viral indetectável, com HIV, ele praticamente não transmite o HIV. Então, tratar o HIV não é somente uma decisão individual, é uma decisão de saúde pública. E aí, nesse sentido, a adesão ao tratamento, que deve ser contínuo, o tratamento não pode interromper, porque senão a carga viral sobe, o vírus sobe e volta a ter transmissão e volta a ter consequências em relação a isso. O foco nessa adesão ele é essencial. Então, nós criamos um grupo de trabalho no início desse ano para trabalhar estratégias que fortaleçam essa adesão. E, com isso, nós colocamos aí 4 projetos principais a partir de um trabalho de priorização da equipe, e eu vou comentar rapidamente cada um desses projetos. O primeiro deles são ações de humanização, e aí a gente está falando com líderes de educação, e aí a gente
coloca que o processo educacional está ligado ao afeto. O processo da saúde também. Especialmente, a gente precisa mobilizar afetivamente os nossos pacientes e fazer vínculo afetivo do paciente com a equipe. E aí, nesse projeto de humanização, tem ações simples e que são importantes e que fazem essa mobilização afetiva. Por exemplo, comemorar o aniversário dos pacientes que são internados, fazer alguma customização de data comemorativa, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, no ambiente hospitalar. Nós temos uma iniciativa do chamado prontuário afetivo. Qual que é o nome social? Qual que é o nome que a pessoa prefere ser chamada? Quais são os vínculos afetivos que essa pessoa tem? Quais são os animais de estimação? Como chamam? Esse prontuário afetivo ele é colocado ao lado do leito do paciente, para que a gente tenha uma comunicação mais adequada de qualquer um da equipe, inclusive de estudantes que participam desse atendimento. Nós temos também ações na sala de espera, especialmente educativas, voltadas para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis ou de qualquer outra infecção ou qualquer outra doença que a gente acha pertinente fazer essa abordagem em sala de espera. Esse é o primeiro projeto, mais ou menos assim, bem sinteticamente falando. O segundo seria de busca ativa dos pacientes em abandono de tratamento. E esse abandono, ele atinge mais ou menos atualmente 30% dos pacientes em segmento. Isso é muito alto, a gente quer que esses pacientes sigam corretamente. Então, como fazer essa busca ativa? Nós temos vários dispositivos, inclusive a farmácia tem um processo de colocar em WhatsApp, comunicar com essas pessoas que estão faltando em consulta. E existe agora, com esse projeto, a iniciativa de tentar criar um plano terapêutico individual, considerando as especificidades do paciente, porque tem pessoas que têm as mais diversas dificuldades. Por exemplo, trabalha, no horário do trabalho não pode levar a medicação porque ela está disposta, e assim por diante. Então, você ajustar o horário de medicação, ajustar o tipo de medicação, porque tem medicação que a pessoa tem que tomar e dormir, porque tem tontura, pode ter algum transtorno, assim, de comportamento, inclusive, e às vezes a pessoa trabalha à noite. Esse tipo de ajuste a gente só faz se a gente conversar muito bem com o paciente e entender os motivos dessa falta de adesão ao tratamento. E também aproximar a equipe da atenção primária, que é onde está mais próximo desse paciente. Nós estamos no hospital terciário e esse paciente tem provavelmente uma unidade de saúde próxima do seu domicílio e essa unidade precisa ser envolvida nesse processo. Um terceiro projeto, que não são 4, né? O terceiro projeto é voltado para melhorar a nossa estrutura, quais são nossos pontos fracos dentro do nosso atendimento, vulnerabilidades que a gente tem para a gente melhorar, para que o paciente se sinta bem em procurar o nosso serviço. Então, criar espaço para encaixe de consulta, verificar se existe alguma possibilidade de ajuste de data e horário para que o paciente tenha mais conveniência para comparecer. Isso faz parte, né, desse ajuste. E nós temos pacientes em situação de extrema vulnerabilidade social. E, por exemplo, vou dar um exemplo prático. O paciente vai coletar sangue sem alimentar, porque realmente ele precisa do jejum, mas ele não tem recurso financeiro para se alimentar depois. E ele é de outro município, e ele vai ficar o dia todo sem comer. Então, a gente está atrás de processos de conseguir doação de alimentos para que essas pessoas se sintam acolhidas também nesse espaço de coleta de sangue, que é um espaço que o ambulatório que a gente trabalha, ele não é exclusivo de doenças infecciosas e então a gente precisa ter uma ambiência para que essas pessoas não se sintam discriminadas no meio daquele contexto e que elas se sintam acolhidas e elas tenham vontade de voltar e fazer o tratamento de forma adequada. E o último projeto diz respeito à alta hospitalar responsável e visita domiciliar, porque a gente precisa, antes de tirar o paciente do hospital, ver se ele tem condição mínima de ficar em casa. Então, uma alta programada com 48 horas de antecedência no mínimo faz parte desse projeto. Um checklist no qual faz parte uma visita domiciliar para ver qual que é a condição desse paciente,
qual que é a condição dessa família de receber esse paciente no processo de internação, orientação dos cuidados domiciliares, orientação de como faz o tratamento e orientação, sobretudo, sobre essas questões associadas à prevenção e essa questão de transmissibilidade, porque existe muito preconceito. Muito preconceito. A gente está falando de uma doença que já não é nova e que tem o que mais afasta o paciente do nosso serviço, ou que a causa mais base do acompanhamento, de perda de acompanhamento, é o medo do preconceito, o medo da exposição ao fazer esse acompanhamento. E a gente tem hoje em dia muitos recursos para que esse indivíduo fique bem, para que esse indivíduo não desenvolva AIDS, que ele fique uma pessoa vivendo com HIV de forma controlada. Em síntese, o que eu queria passar é que para a gente fazer um trabalho, seja preventivo, seja educativo, seja direcionado ao cuidado em saúde, nós precisamos essencialmente da base da relação dialógica entre a equipe de saúde e as pessoas que estão sendo atendidas por essa equipe de saúde. E essa relação, ela realmente precisa ser mais no mesmo nível. Se a gente começar a conversar de um formato diferente, com uma certa superioridade ou ditando normas, a chance da gente conseguir um sucesso e um vínculo, ela diminui muito. Eu acho que é principalmente isso. E eu estou aberta aqui para conversar sobre o assunto. Muito obrigada, doutora Luciana. Com certeza, eu fiquei impressionada com a forma como vocês realmente estão na prática e essa preocupação que vocês têm com o paciente. Eu nunca tinha ouvido e nem visto nada parecido com essa questão dos prontuários, né, que vocês disponibilizam junto com o paciente. Eu achei assim uma forma muito diferente, muito humanitária, principalmente, né, como você mesmo falou. E realmente a gente às vezes não observa esses pequenos detalhes que acompanham a vida do paciente, né? E que eles fazem uma diferença muito grande, inclusive no progresso do seu tratamento. Então, acho que vocês estão de parabéns, é isso mesmo que a gente, né, quer, e que mostra que além daquela questão com o cuidado da doença, tem o cuidado com a parte humana da pessoa, essa questão humanitária, que é o que falta muito hoje, que a gente percebe em todas as pessoas, né? Essa questão humanitária, essa preocupação com o outro, ela não existe mais. As pessoas dizem, eu estou preocupada, mas as pessoas não estão preocupadas, elas estão preocupadas com o eu, né? E os outros danou-se. Então, assim, eu fiquei, né, encantada com o projeto que vocês têm ali no hospital, e com o trabalho que a senhora está fazendo, doutora, fiquei encantada mesmo. E assim como nós estamos com um programa diferente, né, aqui no Brasil, neste momento, eu deixo aberto para os participantes, né, porque não é normal os participantes poderem se manifestar, mas eu estou abrindo a todos que possam se manifestar, né? A professora Maria Emília, a professora Rejane, o professor Daniel, Renata, Arceloni, que estava por aqui também. Então, vamos fazer um bate-papo aí, né, com o pessoal que está. Alguém quer falar alguma coisa? Daniel, Rejane? Eu vou abrir. Bom, eu posso começar. Por favor, Rejane. Não, pode, fica à vontade. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer mais uma vez, Luciana, e também parabenizá-la pela exposição. O tempo acaba sendo limitante, mas é possível entender a densidade do trabalho que é desenvolvido nessa perspectiva tão necessária de humanização em saúde. Até porque, historicamente, até pela própria formação médica, há uma hierarquia, não é, entre o profissional de saúde, particularmente o médico, e o paciente, não é? Mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais, se possível, alguns resultados que vocês alcançaram a partir de todas essas intervenções.
faz parte de um programa, não é? É um conjunto de 4 ações que figuram e configuram um programa. Se você puder comentar um pouco sobre os resultados que vocês alcançaram, tanto no olhar das pessoas que são atendidas, não é? As pessoas que vivem com HIV e que são atendidas na perspectiva do programa, e também da própria formação médica nessa perspectiva realmente humanizada. Obrigada, Daniel. Nós estamos colhendo aos poucos os resultados. A gente tem, assim, o retorno de pacientes que estavam abandonados, isso aí a gente ainda não tem esse dado quantificado, mas a gente tem esse dado progressivo, né? A gente tem percebido isso, a gente vai finalizar 1 ano, e no relatório de 1 ano a gente vai fechar esse dado. Agora, essa questão educacional, os estudantes se envolvem, e não tem nada melhor, porque eu adoro ser professora, né, de medicina, e eu cuido dos estudantes e cuido dos pacientes, e quando essa relação ela é adequada e ela traz um resultado positivo, é muito gratificante ver essa relação acontecer de forma saudável. Agora, em termos de resultado, nós temos também limitações. Existem situações que estão relacionadas à questão social e que o nosso alcance de resolver é pequeno. Então, eu vou dar dois contextos. Nós temos pacientes que estão detidos, são presidiados, e alguns pacientes em condição de vulnerabilidade, não são poucos, eles têm um período que estão soltos, e tem períodos que estão detidos no sistema prisional. E eles estão em acompanhamento fora do sistema prisional, e quando estão no sistema prisional, ficam completamente dependentes e reféns da boa vontade dos gestores do sistema prisional de levarem esse paciente para o atendimento e de pegarem o medicamento. E às vezes isso não acontece. Essa é uma situação que a gente vê uma alta vulnerabilidade desse paciente por estar detido. Nós temos diversas situações que são relacionadas ao poder aquisitivo. Por exemplo, eu tive um paciente que recebeu alta com o pulmão com uma abertura, porque tinha muito pulso, tinha que deixar aberto para ir fechando com o tempo, fazendo curativo. E a família não tem o material apropriado para fazer o curativo, o hospital não fornece, a rede não fornece, e esse paciente não tem indicação de ficar internado, porque isso demora uns 6 meses para fechar, e ele não tem nenhuma indicação de internação hospitalar, e que pode, inclusive, piorar o prognóstico, ele pode se infectar com alguma bactéria hospitalar. E aí? Então, por tudo que a gente faz, tudo que a gente cerca, a gente também tem uma limitação socioeconômica e que nos limita também no resultado que a gente pode alcançar. Não sei se foi o que vocês esperavam de resposta. Sim, sim. Obrigado, Luciana. Rejane? Eu gostaria também, quero parabenizar, também gostei muito, achei um tema excelente, saiu um pouco dessa questão da pandemia, né? A pandemia, o Covid, né? E trazer uma coisa que não é nova, né? Não é algo novo, mas muito pouco falado, eu acho, eu acredito, sabe? Eu gostaria de te pedir para você comentar um pouco sobre a questão do preconceito. Como é que você percebe essa questão do preconceito com esses pacientes? É um tema bem amplo, né, Rejane, a hora que a gente fala de preconceito. O primeiro preconceito que eu percebo que a gente precisa entender e trabalhar é do próprio paciente. Porque o que eu percebo é que o primeiro preconceito grande é dele com ele mesmo. Ele não consegue lidar com o diagnóstico.
por uma série de motivos. Aprendeu que a doença, tem um estigma da doença. A doença está associada a comportamento de risco, seja sexual, seja por uso de drogas ilícitas, seja por uma série de vulnerabilidades. E a prática da infectologia nos mostra que estar vivo é um fator de risco para adquirir HIV. E que nós temos o HIV em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, dentro da universidade, com colegas, estudantes, professores. O HIV está em todo lugar. E aí, como as pessoas têm um preconceito já por si muito grande, tudo isso está velado. Se a gente tivesse uma situação de conforto, ninguém na universidade fala, tem alguma restrição de falar que é diabético, que é hipertenso. Fala, nossa, meu diabetes está descontrolado. Agora, quem chega e fala assim, nossa, eu preciso tomar meu medicamento do HIV agora? Ninguém. Isso não é natural para ninguém. Então, o que aparece mais? Aparece mais nas classes vulneráveis. Isso está mais exposto. O restante está velado, está escondido. E aí, esse preconceito, ele modula muito o tratamento. Eu já tive, assim, diversas situações, coisas assim, muito diferentes. Eu vou para uma viagem para a Europa, vou ficar fazendo turismo por 2 meses e preciso levar meu medicamento escondido. Como que eu faço? Ele fala assim, não, eu estou falando do sistema prisional e estou falando de quem vai para a Europa passear à toa, porque é isso, o HIV é isso. Apesar de não aparecer que é isso, né? Então, eu já tive, assim, muitas situações que é dolorido de ver. Uma conduta que eu tomo, pessoalmente, no meu ambulatório, eu faço ambulatório todas as sextas-feiras, e a gente tem um grupo de pacientes que acaba seguindo com cada docente. Então, eu tenho os meus pacientes, uma postura de encostar no paciente. A pandemia dificultou muito isso. Dificultou muito, porque os pacientes eles se sentem tão rejeitados que o fato de você encostar neles e fazer assim, ó, ou cumprimentar, segurar na mão dele, cumprimentar, faz uma enorme diferença, porque eles não são aceitos dessa maneira. Quando sabe que é um paciente que tem HIV, as pessoas conversam distante. Chegou no começo da pandemia, como eu já tinha esse hábito, eu chegava e ficava segurando a minha própria mão para falar assim, não posso pegar na sua mão por causa da pandemia. E aí foi passando um pouquinho, porque nós não paramos o ambulatório hora nenhuma, isso é outra coisa. O hospital mandou fechar, porque ia funcionar só câncer e urgência e emergência de cirurgia, e nós não paramos. Nós falamos, não, para nós estamos... Se o nosso paciente não for acompanhado em ambulatório, ele vai virar uma urgência e emergência, então a gente não vai parar. Aí chegou um momento que a pandemia não passou nunca, né? A gente fica esperando passar e não passa, que eu comecei álcool antes, pega na mão do paciente, álcool depois, porque o paciente não pode ficar sem esse contato físico. E a falta desse contato é justamente resultado desse preconceito. Então, é um preconceito de avós não poderem ver os netos, de filhos não frequentarem a casa dos pais por conta do diagnóstico de HIV. Ou uma mãe que recentemente faleceu sem conseguir contar para os filhos que tinha esse diagnóstico. E, assim, os filhos ali, e ela não conseguiu falar com eles. Então, assim, é muito doído o preconceito. Não sei se falei, mas é uma dimensão muito ampla, muito maior, que cabe um dia para discutir. Sim, não, é um tema enorme, assim, só esse recorte do preconceito já, a gente pode ficar o dia inteiro falando sobre isso. Eu sou psicóloga, sabe, e eu tenho alguns pacientes que têm HIV, né, e um deles foi no ano passado, não, esse ano acho que foi, eu não sei, eu fiquei perdida, assim, sabe, 20 e 21 eu fiquei perdida. Ele abriu o exame lá comigo, ele levou o exame, ele saiu do laboratório e foi para a sessão, sabe? E daí, né, ele abriu e tal, e assim, e para mim, assim, que me considero uma pessoa preparada, né, para
para lidar com situações difíceis, né? Eu acho que eu sou relativamente preparada. Eu fiquei assim, sabe, chocada. É claro que a gente não deixa assim, né? Mas depois em casa, eu fiquei assim, sabe, não sei, triste, sabe? Fiquei triste. Com 20 e pouquinhos anos, com toda a vida pela frente, com tudo, né? É uma carga muito pesada para a pessoa carregar, emocionalmente falando, né? É uma carga muito pesada, e ele é um menino, assim, que ele faz exercício, academia, boa alimentação, sabe? Nota 10, assim, tudo. Então, ele vai ter uma boa qualidade de vida. Toma os medicamentos direitinho, né? Assim, tudo certo. Mas aquela carga emocional, né? E a mãe, de vez em quando, diz assim, tipo assim, pois é, né? Agora é isso. Pois é, né? Agora, olha só. Não fica falando, mas de vez em quando, numa discussão, numa chamada de atenção, aí solta isso. Pois é, né? Se ficasse mais em casa, se cuidasse mais, muita viagem, muita festa, né? Só que ele tem 20, sei lá, 22 anos, claro que ele vai sair, claro que ele vai fazer festa, né? Lógico, né? Da idade. Então, assim, o que eu quero dizer assim, ó, que eu também fiquei, sabe? E o meu marido me perguntava, mas Rejane, o que que foi? Mas o que que você tem? Eu dizia, não, não, nada, nada. Até que, né, depois eu disse assim, não, é porque eu tive uma notícia, assim, que não foi muito boa. E eu fiquei aquele dia, né, aquela noite, né, até o outro dia, assim, com aquilo, assim, digerindo, sabe? Agora tu imagina, né, fiquei pensando, imagine, assim, para a pessoa que recebe o diagnóstico, dela, né, dela mesmo. Porque é uma carga, assim, muito grande para a gente carregar, né, para a vida toda, ter que se cuidar. Aí, justamente, ninguém fala assim, eu vou tomar o meu antiviral, o meu retroviral, meu antiviral, eu vou tomar aqui rapidinho. A gente fala, meu remédio da pressão, esqueci do remédio da pressão, meu diabetes. Isso é normal, isso todo mundo fala, tô com dor de cabeça, tu tem um remédio para dor de cabeça para me dar? Né? A gente dá remédio, a gente recebe um remedinho para dor de cabeça, e tá tudo bem. E um medicamento assim, não. Aí eu também tenho outra pessoa que eu atendo que ele não pode falar, nem para o pai, nem para a mãe, Deus o livre, porque são bem, assim, bem do interior mesmo, sabe? Do interior. E daí a gente conversou assim muito uma vez numa sessão sobre como esconder o medicamento. Como o teu paciente que foi para a Europa, né? Como é que ele ia levar os medicamentos, né? E esse meu paciente também. Eu disse, pois é, então esconde, né? Mas um dia eles vão ter que saber, né? Espera tu se formar, né? Ter a tua vida, né? Você se sustentar totalmente. E um dia eles vão ter que saber, né? Não dá para tu esconder uma coisa dessa a vida inteira, né? Eu acho que é inviável, eu acho que é impraticável. E daí ele arrumou lá um jeito de esconder, e a mãe também, ela vasculha muito nas coisas dele. Né? Então, assim, é uma luta, além da luta com ele, tem essa luta em casa, né, de não deixar, né, nada sair, né, nada sair do controle. Então, assim, é uma questão bem difícil, bem complicada para quem vive isso, assim, né? Eu tenho só uma pequena amostra, né, dessa situação, assim, desse preconceito. E esse preconceito que a pessoa tem para com ela mesma, eu acho que é muito certo isso que você falou, acho que é bem por aí mesmo, né? A pessoa se olha, né? Ela se vê se diminuindo, com pena de si, com assim, aquela coisa, pois é uma doença de pessoas que têm um comportamento de risco, quer dizer, então já não é uma pessoa séria, não é uma pessoa confiável, porque ela tem um comportamento de risco, então como é que ela vai trabalhar, como é que ela vai, assim, trabalhar, atender uma pessoa, ter um comércio, ser um profissional, se ela não tem, se ela não transmite confiança, né? Então, assim, é uma questão, assim, enorme, né? E não é fácil, não é fácil a gente trabalhar, a gente acolher isso, desmistificar tudo isso,
né? Desmistificar e trazer, assim, trazer o paciente, digamos assim, para a realidade, né? Para a realidade, que não é uma doença que mata mais, isso não é mais, se a pessoa se cuidar, né? Se cuidar, ela vai ter que se cuidar, ela vai ter que fazer a parte dela, né? Obviamente, uma via de mão dupla, né? Mas se ela fizer a parte dela direitinho, né? Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Aí eu tenho um outro paciente também, que ele diz assim, que ele também, ele é estudante, né? E daí ele disse para mim assim, pois é, mas daí agora se eu vou lá no churrasco, como é que eu não vou beber? Eles vão estranhar se eu não tomar uma cerveja, se eu... Mas daí, aí eu disse assim para ele, pois é, tu não deve beber mesmo. Mas aí tu diz que é uma questão religiosa, porque daí ninguém questiona. Daí assim ele fez. Assim ele fez. Eu disse, não, disse que é uma questão religiosa, espiritual, religiosa, que você não vai mais beber. E pronto, toma cerveja sem álcool. Que ele disse para mim, eu vou começar a tomar cerveja sem álcool. Eu disse, ótimo. Então, assim, aí ele me disse numa outra sessão que realmente ele fez isso, né? Aplicou isso e deu tudo certo. Eu disse, viu só? Em questão religiosa, em questão espiritual, ninguém se mete. Ninguém vai dizer, não, mas toma um pouquinho. Não, mas só um pouquinho. Ah, não sei, que bobagem. Ah, agora não bebe mais. Sabe? Então, não. Falou em religião, falou em espiritualidade, ninguém se envolve. Cada um tem a sua, cada um tem suas convicções, né? Então, assim, é um tema assim, que eu acho bem interessante mesmo. Eu vou parar de falar, senão eu vou falar o dia inteiro. Mas, assim, eu gostei muito da tua palestra, achei excelente. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Rejane. Obrigada pelas contribuições. E eu estava aqui fazendo divagando um pouco enquanto vocês estavam conversando. Né, não vamos entrar em muito específico, assim, mas não seria uma questão, talvez, de uma preocupação de inserir algumas disciplinas de educação, desde lá do ensino básico, para respeitar algumas questões, principalmente nessas questões de doenças, né? A forma educativa, o que transmite, o que não transmite, né? Como a doutora mesmo disse, eles precisam deste contato, né? Desse carinho, né? Será que não seria uma disciplina, agora, já que todos aqui somos professores, né? Será que não seria a inclusão de uma educação escolar mesmo? Não sei, deixa em aberto aí. Então, já vou falar já. Bem rapidinho. O que eu acho sobre isso? Assim, acho que tu tem razão, acho que poderia ser, mas eu acho que não só em questão de doença em si, eu acho que de âmbito geral, sabe? Eu acho que de âmbito geral da questão da empatia, do respeito, sabe? Porque se eu respeito meu coleguinha lá embaixo, lá no jardinzinho. Se eu respeito o meu coleguinha, eu vou respeitar o meu amigo, eu vou respeitar o meu colega, sabe? Eu acho assim que é antes disso ainda, Beatriz, sabe? Porque como tu falou lá no início, essa questão da individualidade, que a gente está num mundo muito individualista, né? É assim, eu acho assim, por mais que a gente fale hoje, nós, humanidade, pessoas, né? Que a gente fale, vamos compartilhar o conhecimento, vamos compartilhar não sei o quê, a gente compartilha, mas não é assim não, na vida real, lá como ela é, não, isso é problema dele, eu não vou me envolver, isso não me diz respeito. Aí eu acho assim, eu como psicóloga, na minha prática profissional, assim, o que eu vejo? Muitas vezes as pessoas, muitas não, na maioria, a gente não sabe muito bem o nosso limite de ação, sabe? Eu sempre digo assim para os meus pacientes, eu vou até um ponto, de um ponto em diante é com o outro, né? O outro também tem que dar uma resposta, eu não posso fazer tudo pelo outro. Então, ao mesmo tempo que as pessoas querem fazer tudo, elas não querem fazer nada. Ao mesmo tempo que elas acham, né, que tudo lhe diz respeito, também nada lhe diz respeito. A gente está muito de um extremo para o outro, sabe? Ou é 8 ou é 80, a gente não tem um caminho do meio, sabe? É assim que eu vejo muito isso. Mas voltando, eu acho que essa disciplina, né, nesse sentido, ou como um tema transversal, talvez, eu acho que muito na questão da empatia e do respeito, como nós falamos um outro dia numa reunião, né, de colocar a empatia numa disciplina, né, abordar esse tema.
Só que eu não sei como é que está hoje, porque eu, né, já saí do colégio, assim, faz muito tempo. Mas na minha época tinha filosofia, tinha um pouco de sociologia, tinha essas noções, assim, que saíam um pouco do português, da matemática, da geografia, da história, do inglês, né? Tinha outras disciplinas que levavam o aluno, levavam a gente a pensar um pouco mais, a trazer, por exemplo, assim, ó, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, né, no segundo grau, eu tive, na disciplina de filosofia, o professor trouxe um pouco de psicanálise, sabe? E foi ali que eu disse, nossa, mas é isso que eu quero fazer, sabe? É isso que eu vou estudar, eu vou ser psicóloga. E dali naquele dia, eu disse, não, eu vou ser psicóloga. Então, assim, sabe, ampliar um pouco a nossa visão, sair um pouco daquele conhecimento formal, né? Então, eu acho que abordar essa questão da empatia e do respeito, né, pelo outro, pelo ser humano, pelo ambiente, pelos animais, né? Eu acho que como é que diz? É holístico, né? Uma coisa holística, ver o todo, né? Eu acho que isso seria muito importante, ter essa consciência. Obrigada, Rejane. Eu deixo aberto para a professora Maria Emília, né, a doutora Luciane, vocês querem... A professora Maria Emília está sempre... Oi, pode falar. Nesse sentido que a Rejane colocou, eu concordo, e eu acho que diversidade e inclusão são palavras da moda. Falar diversidade e inclusão é muito fácil, viver é muito difícil. Então, a hora que a gente está falando dessa pessoa que vive com HIV/AIDS ser incluída na sociedade, nós estamos falando também do negro ser incluído na sociedade, da pessoa com deficiência ser incluída na sociedade a partir da escola, e do indígena. Então, são várias pessoas que estão em situação de exclusão, na minha opinião, dentro do sistema educacional de forma direcionada. Nós tivemos uma disciplina aqui na pós chamada Interculturalidade e Saberes Decoloniais. E essa interculturalidade, religiões de matriz africana, elas são vistas de forma muito preconceituosa. Os colegas dentro da escola base, do ensino básico, elas têm muita dificuldade de conviver com diferenças das religiões, por mais que fala, não mexe, mas também tem preconceito. Então, essa questão, eu acho que realmente faz sentido uma coisa transversal na parte educacional, voltada para a empatia, inclusão e entendimento do que é diversidade. Um outro trabalho que eu tenho feito aqui na universidade, a gente tem a lei que reserva vagas para pessoas com deficiência entrarem nos cursos de graduação do ensino superior. E nós temos pessoas com deficiências no curso de medicina. E o que tem sido feito para elas? Como elas estão conseguindo fazer? Nós temos um mestrado, que eu tenho uma aluna de mestrado que está terminando isso agora aqui na educação. Nós temos estudantes que começaram e abandonaram. Por quê? Então, eu acho que é uma construção que a gente precisa sair do discurso, como a Rejane colocou, e fazer, na prática, acontecer a inclusão da diversidade. Obrigada, Luciana. Obrigada, Rejane. Prof, a senhora queria fazer algum comentário, alguma coisa? Professora Maria Emília? Oi, bom dia. Não, eu estava aqui prestando atenção, acho que é um assunto muito complexo. Parabéns, Luciana, por ter trazido essa temática. Parabéns também, Rejane, eu acho que tu te colocou como psicóloga muito bem também, né? Acho que aí a área da saúde, da psicologia, são irmãs, né? A psicologia trata da cabeça, mas, né, das relações, mas a medicina também vê o ser como um todo. Eu acho isso muito, muito interessante. Mas eu tenho os meus princípios, então eu acho que realmente, quando a Rejane fala em empatia, eu acho que todos esses problemas que ocorrem, essa exclusão, é mais em função realmente da empatia e da formação da pessoa desde lá de criança, né? Porque a gente se forma, eu penso assim, ó, não sei, porque eu estudei psicologia na escola normal, como a Rejane disse, as disciplinas, na minha época, a gente teve,
tive sociologia, filosofia, psicologia, durante 3 anos, a gente estudava psicologia da criança, do adolescente. Então, é algo assim que nos instiga muito, mas eu acho que a nossa formação vem lá de casa, lá dos primeiros anos, tá? Se os pais não formarem uma mente aberta para os filhos, eles vão ser adultos fechados, eles vão ser pessoas mais egoístas. Eu até acho que esse assunto ele está muito relacionado com o egoísmo da pessoa. Se eu estou bem, o que está do meu lado que se vire, né? Não tem essa. Então isso é importante. Quando eu vejo assim uma médica falando da preocupação que ela teve com os seus pacientes durante a pandemia, querendo dar um abraço numa pessoa que tem uma doença que é um preconceito muito grande, que é altamente contagiosa, que você não chega a ter. Eu acho isso muito louvável. Eu acho que isso aí realmente são programas que deveriam ter em todas as universidades, principalmente nos hospitais universitários, que são hospitais de formação, né? Então, são essas coisas que eu penso. Mas enquanto não houver uma preocupação, eu acho, lá com as crianças, não vai adiantar, Beatriz, colocar uma disciplina, porque aquilo assim, ó, o aluno vai para a aula, ele tem aqueles conceitos ali, mas a formação dele está no seio da família. O problema dele é aquela carga que ele leva da família. Então, se ele for bem preparado, eu acho que isso aí, com certeza, vai deslanchar, né? Assim, ó, por exemplo, a Luciana falou, o paciente precisa ser tocado. Quantas vezes a gente vai ao médico e o médico só nos olha e não nos toca? Eu lembro que eu tinha um médico que era muito meu amigo, e eu ia consultar, e ele, pois sim, um dia eu disse, por favor, você me examine, porque você não é Deus para me olhar e dizer o que eu tenho, me examine, eu preciso que você me toque. Aí ele começou, cada vez que eu ia, Marília, vamos te examinar, então. Mas são coisas assim, né, que eu acho que esse toque realmente é importante. Mas também precisa um esclarecimento do contágio, né, doutora Luciana? Porque a gente tem muito medo. Eu agora até nunca mais tinha ouvido falar de AIDS, até porque é só a pandemia é só o vírus. Mas eu convivi com um amigo, e era um amigo muito querido, que ele teve esse problema. E eu lembro que, na época, eu tinha medo de chegar perto dele, porque tudo dizia, tudo pega, né? Então, também esse despreparo, né? Então, esses programas, assim, eu acho que são de esclarecimento, de mostrar que eles também são um ser humano. Qualquer doença, né? Por exemplo, a contagiosa, a tuberculose, né? Hoje não se fala mais em tuberculose, mas no meu tempo de criança, Deus me livre chegar perto. Aquele vizinho lá tem tuberculose. Não chegue nem perto do muro da casa dele, porque vai pegar. Então, são esses despreparos. Mas eu acho que essa humanidade que tu está mostrando no teu programa, Luciana, eu acho isso importantíssimo. Parabéns mesmo, né, de tu estar num hospital que dá oportunidade para os profissionais atuarem nessa área, de levar o conforto para as pessoas que a gente não sabe. Hoje o paciente foi lá consultar contigo, amanhã será que ele vai estar vivo? Será que daqui uma semana, daqui um mês ele vai retornar? Então, aquela palavra de carinho, aquele gesto de carinho, e com certeza aquilo vai ficar para ele para o resto da vida, ou do resto dos dias que ele vai ter, né? E a Regiane também, a preocupação de se preparo dos filhos, eu acho que isso é um grande problema mesmo, mas eu acho que, no meu ponto de vista, realmente os pais não estão preparados, mas acho que seria melhor, né, que os filhos tentassem mostrar, porque eu acho que é o melhor caminho, porque o coitadinho ficar o tempo todo se escondendo, né, e com as preocupações, além de se cuidar, ainda cuidar até o que fala, é bastante complicado. Então, acho que é uma temática que realmente, né, poderia estar se trabalhando mais tempo, falando mais. E eu vou dizer coisa, eu não tenho nada científico, nada preparado, estou falando aquilo que me vem no momento, né? Mas se eu tivesse assim, tido anteriormente, se tivesse da temática, talvez eu tivesse ido buscar mais algumas informações, assim, até para questionar vocês de forma mais científica. Mas eu agradeço, né, de vocês estarem participando daqui, agradeço a oportunidade de ter falado,
E parabéns mesmo tanto a Luciana, que falou com propriedade, e a Rejane também, que deu grandes contribuições. Muito obrigada. Obrigada, professora Maria Emília, obrigada, Rejane, obrigada, doutora Luciana. E, assim como foi comentado no começo, nós temos assuntos para ficar horas e horas, né? Mas em função de que também a doutora Luciana sabia que ela disponibilizou no máximo 40 minutos, né? E eu sei que a sua agenda está bem apertada. Eu agradeço muito, muito mesmo. E já deixo o convite para a senhora, doutora, para o ano que vem, né? Porque agora no final do ano está todo mundo bastante assoberbado, para que a gente possa fazer um programa internacional, né? E realmente nós estamos aqui falando de saúde e o nosso presidente internacional está com problemas de saúde bastante complicados lá no outro lado do mundo, né? Então a gente está aqui com o plano B seguindo. E, assim, eu gostaria realmente que esse seu projeto, esses seus projetos que a senhora tem lá no seu hospital, na sua universidade, que pudessem ir para o mundo, que esse é o objetivo da GEL. Realmente, o que está sendo feito de prático, além da teoria? Esse é o objetivo. Doutora, assim, eu acho assim, que esse é um projeto que é para o mundo, não pode ficar só dentro do seu hospital. Então, a senhora está de parabéns, doutora. Acredito assim, a gente teve vários insights aqui, várias ideias, e a gente começa a refletir, né? Então, a gente teria tempo, muito assunto para muitas horas, mas em função da sua agenda, né? Então, eu fico imensamente agradecida, né, para a senhora, o Daniel, que nos proporcionou hoje a sua vinda, a professora Maria Emília, a professora Rejane, a Renata, que está aqui do meu lado também, a Arceloni, que acabou saindo, né? E aí esse programa vai ficar gravado, depois eu mando o link para vocês assistirem, está disponível para vocês. O certificado também, hoje, durante o dia, vocês irão receber. Então, eu deixo aqui que esse tema não se esgota aqui hoje e surgiu novas ideias, novas oportunidades. Então, eu deixo mais um minutinho ali para a doutora Luciana para fazer suas considerações finais e depois a gente encerra, e eu desejo já um bom trabalho para todos. Agradeço aí as palavras, o convite, o encontro, a vida é a arte do encontro, né? A gente acabou se encontrando hoje, foi um encontro feliz, foi muito bom estar aqui. Eu estou à disposição, a gente, com a antecedência, a gente organiza agendas, tudo isso é possível, né? Quando a gente quer estar junto e quer fomentar coisas boas. Vocês estão de parabéns pela iniciativa e agradeço a oportunidade. Obrigada, doutora Luciane, obrigada aos demais. E até uma próxima, e eu aproveito e vou pedir saúde para o nosso presidente, a sua família, que ele está com problemas de saúde na família, tá? Eu não sei exatamente o grau, mas, enfim, estamos com problemas lá no outro lado do mundo, que é a empatia nossa que tem que chegar também, né? Então, bom trabalho a todos e tchau, tchau.